Olá, mais uma vez para falar de afetos. Eu tenho um livro falando sobre luto, que é um assunto que, de alguma maneira, está muito relacionado ao tema de hoje, que são pessoas desaparecidas. Como lidar com uma situação quando alguém que você ama, uma pessoa da sua rede afetiva, desaparece? Não tem receita. Eu quero começar com uma distinção entre sociedade e comunidade. Uma comunidade tem relações muito mais próximas. As pessoas se conhecem, as pessoas se frequentam. Uma sociedade, ela é constituída por instituições. As pessoas têm relações mais impessoais, nem sempre se conhecem, nem sempre se frequentam. Numa sociedade é possível que pessoas desapareçam. Numa comunidade, pessoas não desaparecem. Então, um desafio é como nós criamos sociedades que funcionem como comunidades fossem. E numa comunidade, as pessoas não são objetos, pessoas não são coisas. Quando pessoas não são coisas, as vidas sempre importam. Dito isso, eu quero caminhar para alguns pontos, alguns aspectos relacionados a esse trauma, esse choque. Um trauma que é perder alguém que nós não sabemos se essa pessoa está viva ou morta, porque essa pessoa desapareceu. Então, primeiro a gente marcar que se trata de um trauma, de um acontecimento grave, de um acontecimento que produz sofrimento crônico, que produz uma incerteza, que produz um silêncio depois que alguém desaparece. O primeiro ponto, diante de um desaparecimento de alguém, é o reconhecimento e a validação das nossas emoções. Todas as emoções devem ser acolhidas. As emoções, o que a gente está sentindo, o que se sente, não deve ser colocado de canto. É importante que a gente reconheça o que está sentindo. A tristeza, o vazio, o cansaço. Isso tem que ser reconhecido. Isso é um passo importante. Reconhecer, assumir que o que está sendo sentido. Então, feito isso, assumir todos os sentimentos, todas as emoções, a gente vai para um outro ponto, vai para um segundo passo, que é buscar apoio, rede, suporte. O apoio tem muitas frentes de apoio. Família, as nossas redes afetivas, pessoas amigas, pessoas que têm disponibilidade de nos acolher. Não é resolver a situação, mas pode ser um abraço, pode ser um café da manhã, pode ser uma caminhada, mas pessoas que podem compartilhar o seu tempo nessa situação. Na rede de apoio, além de pessoas amigas, familiares, profissionais, terapeutas, profissionais da área, então profissionais da psiquiatria, da psicologia, da terapia, da assistência social, profissionais do campo do cuidado que possam nos ajudar. Grupos de apoio, grupos de pessoas que passam pela mesma situação. Pessoas que estão passando pela situação de ter uma pessoa querida desaparecida, ou pessoas que já passaram pela situação e tiveram desfechos variados. Pessoas que reencontraram essa pessoa que desapareceu, alguns casos que se encontram essa pessoa viva novamente, e pode ter sido uma fuga, pode ter sido um sequestro, pode ter sido alguma coisa, e ela reencontra, ou pessoas que só reencontram essa pessoa para fazer justamente uma cerimônia de despedida, o funeral, e fazer um luto já enterrado, um luto com corpo que a gente pode velar, um corpo velado. Então, é importante ter também esses grupos nessa busca, nessa rede. Outro ponto fundamental é justamente o autocuidado. A gente, diante dessas incertezas, as incertezas virão, a incerteza de ter uma pessoa que desapareceu em vida, que a gente não sabe para onde foi, é manter o autocuidado, porque o sofrimento crônico, ele produz mais cansaço, aumenta o nível de estresse, e isso faz com que a gente possa não conseguir o mais fundamental, que é
manter a esperança a cada dia, manter uma esperança que pode ficar distante, que pode parecer abstrata, que pode às vezes não ganhar do vazio daquela pessoa que desapareceu, mas o autocuidado vai ser importante. Que coisas você pode fazer que ajudam a equilibrar, a organizar afetivamente? Que pode ser yoga, pode ser exercícios físicos, pode ser natação, musculação, pode ser caminhar pelo parque, mas fazer coisas que melhorem o seu autocuidado, se alimentar bem, ter boas horas de sono, para poder acordar e continuar no exercício da esperança. Então, o autocuidado é alguma coisa importante, que é fundamental para poder, em algum momento, é possível, diante da incerteza do que vai acontecer, receber aquela pessoa que desapareceu novamente, com os braços abertos. Ou, na hipótese triste de encontrar aquela pessoa, encontrar o corpo daquela pessoa que nós amamos e poder enterrar essa pessoa e fazer um digno velório. Outra coisa importante, fundamental, são rituais de homenagem. Ainda que a gente não saiba o que aconteceu, se essa pessoa continua viva ou se morreu, é importante que a gente tenha rituais, homenagear essa pessoa. A homenagem pode ser também acendendo uma vela, pode ser uma homenagem num campo mais religioso, uma homenagem que pode ser plantar uma árvore, pode ser fazer um evento, pode ser fazer uma reunião de pessoas amigas com uma doce lembrança, ainda que a tristeza também atravesse esse momento, mas é um acolhimento de muitos afetos, de muitas emoções. E também o choro. E se o choro vier, que o choro venha. O choro faz parte desse percurso todo do autocuidado, do percurso do reconhecimento e validação das emoções, faz parte do ritual, do rito. O ritual é uma atividade que é para a gente ter mais repertório para lidar com o futuro, aprender com aquilo que outras pessoas no passado já fizeram, para que o nosso presente ganhe mais força, mais musculatura para lidar com as coisas que virão. Então, fazer um ritual que pode ser, como eu disse, plantar uma árvore, acender uma vela, fazer encontros periódicos, fazer alguns encontros em datas especiais, lembrar do aniversário, conversar com as pessoas que têm boas memórias, boas lembranças. Isso também é um percurso importante. Nessa trajetória, não tem uma resposta para essa pergunta que ela parece sempre cair no vazio. Para onde foi essa pessoa que nós amamos? Onde essa pessoa que nós amamos está neste momento? Então, é um trauma muito grande e que a gente precisa de uma comunidade para poder fazer esse reconhecimento, esse exercício. Ter uma comunidade é alguma coisa que pode acionar, que pode contribuir para todos esses elementos que eu mencionei anteriormente. Reconhecer todas as emoções, todos os sentimentos, todos os afetos que estão passando pela gente. Reconhecer e validar. Eu estou sentindo falta. Eu estou triste. Eu estou com saudade. Reconhecer e validar todos os sentimentos. Buscar e confirmar rede de suporte. A rede de suporte em várias frentes diversas. Familiares, pessoas amigas, profissionais de saúde, profissionais de cuidado, autoridades também. Então, uma coisa importante nessa rede de apoio é que essa rede nos ajude a fazer as tratativas legais para isso. É o Ministério Público, é a Justiça, a Polícia, quais são as instâncias da sociedade, quais são as instituições que a gente vai recorrer para poder fazer a nossa busca, para manter acesa a esperança diante da incerteza e convivendo com o trauma que é permanente e se ajustando nesse trauma permanente em atividades de autocuidado. É fundamental um abraço. É fundamental que cada dia seja vivido de uma vez, que cada dia seja vivido com uma tenacidade que muitas vezes a gente pode
e tem o direito de perder, mas também temos o direito de abrir os braços e reconhecer e receber acolhimento. Então, está falando de alguma coisa que é muito difícil, porque está relacionada a uma sociedade que está numa ambiência, numa cultura onde a violência é uma maneira de se relacionar, de relacionamento. A violência está instituída como linguagem, como dispositivo, como forma de vida, porque só numa sociedade onde a cultura da violência está instituída, está reconhecida, que pessoas desaparecem, se trata de uma violência. Então, tem uma instância política que é como nós enfrentamos e criamos mais mecanismos para que as vidas sejam valorizadas e como talvez encontrar um propósito, assim como o canal tem feito isso, que é divulgar, falar sobre isso, porque esse propósito pode fazer com que nós tenhamos mais mecanismos para encontrar pessoas desaparecidas e para evitar, para que a gente possa ter programas, como a gente pode mapear, compreender como a dinâmica dos desaparecimentos funciona e como a gente pode criar uma política pública, políticas públicas que possam enfrentar e evitar que isso torne a acontecer. A gente tem um mundo onde não seja possível que pessoas desapareçam como se coisas fossem. Então, são muitas frentes, mas o mais importante é que a gente comece por algumas dessas frentes. A cada dia, uma pessoa que perdeu alguém, que teve alguém que desapareceu sem motivo, sem deixar rastro, sem pista alguma, que essa pessoa possa começar por uma dessas perspectivas, ou validando o que está sentindo, ou numa atividade de autocuidado, ou num ritual, ou buscando apoio e nesse turbilhão de possibilidades, que essa pessoa possa manter, apesar de tudo, diante do desespero possa também fazer par com a esperança de que, de alguma forma, ou em memória, ou em algum momento, esse reencontro poderá ser feito. E esse reencontro vai poder ser um bálsamo diante de tudo aquilo, todo esse tempo que alguém ficou desaparecido. Que se isso não acontecer, não sabemos que a luta para que outras famílias e outras pessoas possam encontrar os seus entes queridos seja o senso ético, político, de parceria para a construção de uma comunidade onde as pessoas não mais desapareçam. Então, eu quero deixar aqui esse conjunto aqui de ideias e continuar conversando sobre isso. Eu fico muito interessado que vocês comentem a respeito dessa minha apresentação, do que eu disse aqui agora, que a gente possa continuar conversando. E, quem sabe, a gente possa também criar mais grupos de apoio, aumentar esses grupos e aumentar medidas políticas e institucionais para que isso não aconteça mais. E deixo aqui o meu abraço e o meu muito obrigado por estar com vocês aqui tratando de um assunto tão necessário, tão importante no mundo onde pessoas ainda desaparecem. Obrigado.